Stakeholders. O que são? Onde vivem? O que comem? O que são esses stakeholders tão falados, né? A gente ouve muito falar essa palavra, gestão de stakeholders. Falei com o meu stakeholder. Quem são meus stakeholders? Stakeholder nada mais é, em tradução livre, do que parte interessada. E por que os stakeholders são tão importantes para PMs e para PMMs, né? Para Product Managers e para Product Marketing Managers, ou pessoas que trabalham com Product Marketing. Os stakeholders são as pessoas com quem você mais vai ter contato. São as pessoas, são as partes interessadas no trabalho que você está realizando. Então, eu preparei hoje como se fosse um Q&A aqui, né? Perguntas mais feitas aí sobre stakeholders, muito baseada numa pesquisa que eu estava lendo. A pesquisa é de 3 anos atrás, um panorama dos Product Managers, perguntando quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios encarados pelos PMs no trabalho. E adivinha, o primeiro dado foi que o mais difícil é fazer gestão de stakeholders. Então eu achei bem interessante, isso me deu um insight, falei, vou gravar um vídeo para falar sobre isso. Então, a primeira coisa, né? A primeira pergunta que eu preparei aqui, né? Quais são os tipos possíveis de stakeholders? Então, a gente tem os stakeholders primários, digamos assim, que são os que estão mais próximos, são as áreas de maior interface. Vendas, né? Se a gente vai falando de um PM, ele tem muita interação com o time de marketing. Se a gente estiver falando com o time de Product Marketing, a gente está falando dessa interação com outros Product Managers, time de tecnologia, time de Customer Success, né? Ou de Customer Experience, que cuida ali do cliente, suporte. Então, são as principais áreas que você vai ter interface, que você vai precisar trabalhar junto no dia a dia, para conseguir entregar o resultado esperado pela empresa. Então, tem os stakeholders primários, digamos assim, que são esses com maior relacionamento mais direto, e tem os stakeholders secundários, que são os que estão fora da empresa. A gente pode estar falando de cliente, pode estar falando de fornecedor, pode estar falando de governo, se for uma empresa que tem relações com o governo. Então, esses são os dois tipos principais, digamos assim, de stakeholders que existem, os primários e os secundários. Uma outra pergunta que eu preparei aqui, qual que é a importância de fazer o gerenciamento de stakeholders? Nada se faz sozinho, tudo que a gente precisa entregar de resultado ou que a empresa esteja esperando, a gente precisa de outros times. Então, é muito necessário ter uma excelente gestão de stakeholders, sendo um PM, sendo um PMM ou sendo exercendo qualquer outra função dentro da empresa, fazer um bom gerenciamento dessa relação. O stakeholder provavelmente ele tá esperando um resultado de você, tá esperando um entregável da sua área, ou você, para entregar algo da sua área, tá esperando algo da área dele. Então, são áreas parceiras, áreas que trabalham em conjunto e precisam estar muito alinhadas. Então, essa gestão de stakeholders, ela é importante, é uma relação que precisa ser cultivada, que precisa ser cuidada, que precisa ser boa. E como toda relação, o que eu separei aqui para falar hoje, acho que o mais importante é a comunicação, né? Então, a próxima pergunta aqui é como fazer, né, uma comunicação eficaz, como que a gente consegue estabelecer um nível de confiança e garantir que as informações estão fluindo. Então, a terceira pergunta que eu coloquei aqui é como que eu faço para estabelecer um nível de comunicação bom com os meus stakeholders. E acho que a principal coisa é definir rituais e definir métodos e definir canais. Então, se a sua empresa utiliza Slack, se a sua empresa utiliza o Notion, utiliza o Trello, pensar quais são as ferramentas que vocês usam já no dia a dia que ajudam a fazer essa comunicação de maneira assertiva. Então, se vocês trabalham por sprint, por exemplo, né, trabalham por entregas semanais, quinzenais, então sempre garantir que os rituais estão sendo feitos, que vocês estão alinhados em relação ao que vai ser entregue, o que foi prometido. Então, para dar um exemplo mais factível, né, eu como PMM posso ter aqui uma expectativa de entrega de uma feature dentro do produto para eu fazer o lançamento. Então, é importante eu acompanhar o planejamento, né, de desenvolvimento dessa feature, o refinamento, a entrega, eu acompanhar quais são os prazos e que isso vai acontecer, porque aqui do meu lado eu vou precisar ter ações, né? Vou precisar lançar, vou precisar ir ao mercado, vou precisar fazer campanha, vou precisar fazer materiais para treinar o time comercial, vou precisar treinar o time comercial. Então, é como se fosse realmente um projeto. Então, tem que ter muito claras ali as datas, os entregáveis e por onde isso vai ser comunicado. Então,
vão ser deles, né? Vão ser reuniões diárias, vão ser reuniões semanais, quinzenais. Como que a gente vai acompanhar isso? Onde que publica isso? Tá pronto? Eu vejo aonde? Vejo no Notion? Vai ter um grupo, um canal no Teams, um canal no Slack, onde todo mundo vai ficar sabendo do lançamento dessa nova feature, onde que a gente testa antes de lançar, como que a gente vê antes de lançar. Então, tudo isso faz parte dessa comunicação que precisa ser feita com os stakeholders, né? Aqui no caso de um PM que vai lançar uma feature, ele vai dar clareza desse planejamento, dessas datas, desses entregáveis para todos os stakeholders ao longo do processo. E aí, uma coisa importante, né? Como que eu mantenho os stakeholders engajados? Não só eu comunico as datas em que as coisas vão ser lançadas, digamos assim, mas que eu consiga também envolver desde o começo do processo. Então, eu acho que uma coisa muito importante, muito bacana que acontece é quando os stakeholders, de fato, conseguem opinar no roadmap de produto, por exemplo. Eu, como vendas, eu quero que os desejos que eu vejo nas minhas vendas, os pedidos dos meus clientes estejam refletidos no roadmap de produtos. Eu, como marketing, que faço pesquisa de mercado e que vejo o que o mercado está pedindo, quero que essas coisas estejam refletidas no roadmap de desenvolvimento de produto. Isso só vai acontecer, né? E a gente só vai conseguir manter todo mundo engajado se as pessoas se sentirem ouvidas. Pô, eu tô vendo que o que o cliente tá pedindo sempre tá ali, eu tô vendo que o que eu pesquisei no mercado tá ali no roadmap de desenvolvimento e tá entrando ali para as prioridades de produtos. Então, acho que uma forma também de manter os stakeholders engajados é dar voz, né, para eles, é de fato entender o que eles estão vendo ali do mercado, do cliente, da concorrência que está sendo pedido e precisa ser feito no produto. Claro, sempre baseado em número, baseado em pesquisa, baseado num dado de fato, né, num dado de que realmente existe aquela necessidade, alguém está pedindo aquilo. Existe um mercado endereçável para uma feature específica, existe uma demanda represada no mercado, sempre baseado em número, em pesquisa, mas acho que uma forma, né, respondendo aqui a pergunta de manter os stakeholders engajados, eu acho que é fazê-los se sentirem ouvidos, fazer com que eles sintam que eles estão participando, que eles estão contribuindo para o roadmap de produtos e de soluções da empresa. E por último, a última pergunta que eu coloquei aqui é como lidar com demandas não planejadas, né? Porque muitas vezes pode ser que, por último, entre ali, tenha que entrar uma demanda no roadmap de desenvolvimento de produtos que um stakeholder tenha pedido, que seja urgente e que não tivesse priorizado. Então, como fazer isso, né? Acho que a melhor maneira é sempre chegar a um entendimento comum, abrir lá o roadmap e discutir junto. Então, tá, você tá me dizendo aqui que essa demanda é urgente, que precisa atender um cliente, mas essa demanda, ela vai servir para um cliente só, ela vai servir para mais de um cliente, ela é um desenvolvimento, uma customização que é algo específico para mas depois eu consigo aproveitar isso de alguma maneira? Quanto que isso vai trazer de faturamento para a empresa, né? Ou de novas receitas, ou de novos usuários? Se eu fizer isso, o que eu deixo de fazer? Porque eu tinha esses entregáveis aqui, e agora você está me dizendo que eu preciso priorizar uma demanda. Então, essa gestão dos stakeholders, principalmente de demandas inesperadas ou não planejadas, ela também demanda esse jogo de cintura. O que eu vou deixar de fazer, né? Qual que é o trade-off? O que eu vou deixar de fazer, o que eu vou deixar de entregar? Então, olha, eu estava planejando aqui entregar, sei lá, uma customização para o seu cliente X. Você tem certeza que eu passo essa na frente? O seu cliente X vai demorar um pouco mais. Então, esse alinhamento também é super importante. Então, acho que falando de stakeholders é isso, né? Dando uma recapitulada aqui, falei um pouco sobre quem são os stakeholders, por que é importante fazer o gerenciamento dessa relação com eles, por que é importante manter os seus stakeholders engajados e também como lidar com demandas não planejadas. Me conta aqui, se você já mapeou, já sabe quem são os seus stakeholders, como é que tá o seu relacionamento com os seus stakeholders principais aí na sua empresa.